pessoal, estamos aqui para falarmos sobre o relatório da Organização Judiciária em Roteiro. O trabalho feito em relatório roteiro tem como objetivo principal a compreensão da formação de como é distribuído as competências e composições do Poder Judiciário brasileiro, bem como a organização estadual. Agora que já conhecemos o escopo do nosso trabalho... Então a gente vai falar sobre o Poder Judiciário, que se destaca na sua organização fundamentada nos dispositivos legais do artigo 92 ao 126 da Constituição Federal. Destaca-se também como defensor, aplicador e reparador do bem jurídico do indivíduo. Dentro do Estado Democrático de Direito, é imprescindível a sua forma tríplice de poderes, formulada por Charles de Montesquieu, em espírito das leis 1748. Sua função típica é garantia de soluções dos litígios, conhecidos como jurisdição judicial, do artigo 102 da Constituição Federal. Importante ressalvar que em outros poderes essa jurisdição judicial é atípica do artigo 99. O Poder Judiciário ramifica-se sobre diversas formas de territórios, instâncias e competências de matérias. Da organização institucional do Poder Judiciário, o Poder Judiciário divide-se em competências dividido em órgãos jurisdicionais distintos por cada Estado. Veremos em um organograma detalhado o que cada um tem sua competência. Do artigo 92 da Constituição Federal, o juiz de direito possui na sua jurisdição apenas na comarca na qual tem competência. O Tribunal Regional Federal tem jurisdição em mais de um estado de uma só vez. Vale lembrar que o STF e o CNJ e os tribunais superiores têm sede na capital federal, incluindo pela emenda constitucional de número 45 de 2004, parágrafo 1º. O artigo 92 da Constituição Federal supramenciona as disposições referentes ao ingresso da carreira, progressão, aposentadoria e publicidade dos julgamentos distribuídos do processo, proporção em um número de juízes para a população demandante, dentre outras providências. O Poder Judiciário também faz menção ao número do que irá julgar, se singulares ou colegiados, pela matéria, seja comum ou especial, bem como se será julgado na esfera estadual ou federal. Funções típicas e atípicas dos poderes. O Poder Judiciário tem como função típica aplicar, julgar, medir, pacificar a resolução dos litígios ou lides. Já o Poder Judiciário tem como função atípica, como regimento interno, executar o orçamento, artigo 99, inciso 1º, bem como as questões administrativas e legislativas. Órgãos de superposição. Todas as decisões proferidas pelos tribunais de superposição STF e STJ têm como características de sobrepor decisões já tomadas anteriormente pela Justiça Comum, e toda decisão do STF prevalece a todas as justiças e tribunais. Supremo Tribunal Federal, sua composição, artigo 101, Constituição Federal. O STF é o guardião da Magna Carta. É composto por 11 ministros escolhidos entre 35 anos e 65 anos, com um notável saber jurídico e reputação ilibitado. São escolhidos por nomeação do Presidente da República, passam por aprovação do Senado Federal com maioria absoluta, fundamentado no artigo 84 da Constituição Federal de 88. Competências do STF, artigo 102, Constituição Federal. Compete às ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e também a ação declaratória de constitucionalidade. Compete ao STF julgar o Presidente da República, Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, ministro do próprio Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República. Compete julgar crimes de responsabilidade, membros dos tribunais superiores e do Tribunal de Cotas da União. Tem competência para julgar também infrações pessoais e comuns nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado. Das pastas ministeriais, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Julga habeas corpus de supramencionados, mandados de segurança e habeas datas referentes ao Presidente da República, Câmaras dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Cotas da União, Procurador-Geral da República e dos próprios ministros do STF. Resolução de litígios internacionais, conflito entre tribunais superiores, revisão criminal, no que se refere à pena, execução de sentença. Crimes políticos são também de responsabilidade do STF.
pode funcionar com sua composição plena ou tribunal pleno, dependendo apenas da matéria que será apreciada. Destarte, a função mais importante, dentre as já citadas, é a de lisura, ou seja, realizar hermenêutica nos dispositivos jurídicos. Conselho Nacional de Justiça é o órgão do Poder Judiciário encarregado de controlar a atuação administrativa e financeira dos demais órgãos daquele poder, bem como supervisionar o cumprimento dos deveres dos juízes. É composto por 15 membros com mandatos de 2 anos, admitido uma recondução. Criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, veio como forma de complemento ao Estado Democrático de Direito. Supremo Tribunal da Justiça, artigo 104, Constituição Federal. Os requisitos para compor o STJ são: composto por 33 ministros, divididos em 1/3 por juízes de tribunais regionais federais, 1/3 por desembargadores, 1/3 divididos em metade por advogado e outro, metade por membro do Ministério Público. O STJ vem para fazer a uniformização da jurisprudência da Justiça Comum Federal e Estadual. Competência do STJ. Tem como especificidade a capacidade de julgar e processar originalmente os crimes comuns dos governadores do Estado e do Distrito Federal. Além de crimes comuns, cabe o de responsabilidade, nesses últimos casos, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e do Distrito Federal. Também a função do STJ é julgar os membros dos Tribunais de Contas do Estado e do DF, membro dos Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho, conselheiro dos Tribunais de Contas dos Municípios, julgar habeas corpus, que envolve autoridades ou Ministério do Estado, governador, desembargador, membro do TCE ou TRF, justamente com TRE e TRT. Para poder apreciar recursos contra habeas corpus concedidos ou negados por tribunais regionais, federais ou dos estados. Analisa a concessão de cartas regatórias e julga a homologação de sentenças estrangeiras. Tribunal Superior Eleitoral. Sede na capital federal, acompanha a legislação eleitoral justamente com os tribunais regionais eleitorais e é encarregado de expedir instruções para a execução de leis que rege o processo eleitoral. Assegura a organização das eleições e o exercício do direito político da população. É composto por, no mínimo, 7 membros, 3 deles são escolhidos por meio de votação entre os ministros do STF, 2 entre os do STJ e os outros 2 são nomeados pelo Presidente da República. Tribunal Superior do Trabalho. Composto por 27 ministros nomeados pelo Presidente da República e aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. Tem por principal função uniformizar a jurisprudência trabalhista do país. Julga recurso contra decisões dos tribunais regionais do trabalho e dissídios coletivos de categoria organizada em nível nacional, além de mandatos de segurança, embargos opostos às suas decisões e ações rescisórias. Tribunal Superior do Trabalho, composto por 27 ministros nomeados pelo Presidente da República e aprovado pela maioria do Senado Federal. Tem como função uniformizar a jurisprudência trabalhista do país. Julga recursos contra decisões dos tribunais regionais do trabalho e decisões coletivas de categorias organizadas em nível nacional, além de mandados de segurança, embargos opostos às suas decisões rescisórias. Tribunal Superior Militar. A mais antiga corte do país, tem função judicial e administrativa. É especializada em processar e julgar crimes que envolvam militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Composto por 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, com indicação aprovada pelo Senado Federal. 3 ministros são da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica e os outros 5 são civis. Tribunais Regionais Federais. Existem 5 tribunais regionais federais. São compostos por 7 juízes, nomeados pelo Presidente da República. É de sua competência e desses tribunais processar e julgar
os juízes da sua área e os membros do Ministério Público da União. Tribunais Regionais do Trabalho fazem parte da Justiça do Trabalho do Brasil com o conjunto Tribunais Regionais Federais. Existem 5 tribunais regionais federais. São compostos por 7 juízes, nomeados pelo Presidente da República. É de sua competência e desses tribunais processar e julgar os juízes da sua área e os membros do Ministério Público da União. Tribunais Regionais do Trabalho fazem parte da Justiça do Trabalho do Brasil com o conjunto das varas de trabalho e com o Tribunal Superior do Trabalho. Correspondem à segunda instância na tramitação, mas detêm competências originais de julgamentos. Em caso de decisões coletivas, ações rescisórias, mandados de segurança, entre outros. Sua área de jurisdição geralmente corresponde aos limites territoriais de cada Estado-membro. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, ele tem a função de organizar, fiscalizar e executar o processo eleitoral de acordo com a sua jurisdição. Ele é composto por 7 julgadores, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 1 juiz do Tribunal Regional Federal, 2 juízes de direito e 2 advogados, que são indicados pelo próprio Tribunal de Justiça. As normas são votadas por eles para ser deliberadas, né? E precisam de pelo menos 4 integrantes do TRE presentes para que essa votação ocorra. Agora, sobre o Tribunal de Justiça, ele é organizado de acordo com os princípios e normas das constituições estaduais e pelas leis orgânicas do Distrito Federal. Eles estão presentes no grau de recurso ou por sua competência originária. Eles também estão presentes nas matérias que não são de competência federal ou especial. Juízes singulares, eles são juízes de primeira instância, onde a maior parte das ações judiciais se iniciam. Eles se dividem em comum e especializado, e eles englobam os juízes estaduais, federais e os da justiça especializada, além dos juízes do trabalho, dos juízes eleitorais e dos juízes militares. Abordarei agora a estrutura e organização dos tribunais e juízes dos estados. Tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. São tribunais que exercem competência residual, ou seja, suas competências são aquelas que não são atribuídas à Justiça Especializada ou à Justiça Federal. Ressalte-se que, por força do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, suas competências são estabelecidas pelo ente federado ao qual pertencem. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Falarei também sobre os juizados especiais, cíveis e criminais. São órgãos integrantes da estrutura da Justiça Comum Ordinária, Tribunais de Justiças, Tribunais Regionais Federais, que detêm a competência para julgar causas de menor complexidade, no caso dos juizados especiais cíveis, bem como as infrações penais e menor potencial ofensivo, que é o caso dos juizados especiais criminais. Tudo conforme o artigo 3º e artigo 60 da Lei 9.099 de 95, assim reproduzidos. Artigo 3º. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis e de menor complexidade, assim consideradas: primeiro, as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Segundo, as enumeradas do artigo 275, inciso 2, do Código de Processo Civil. Terceiro, a ação de despejo
para uso próprio. Quarto, as ações processórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º deste artigo. Parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a execução. Item 1. Dos seus julgados. Item 2. Dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Os juizados especiais criminais, conhecido também como JCRIM, são providos por juízes togados ou juízes togados e leigos. Tem competência para a conciliação, o julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência prepostas no artigo 76 e 77 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a Lei 99/95 institui normas gerais para a criação e funcionamento dos juizados especiais, sendo aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e territórios, conforme artigos 1º e 2º a seguir, que são disposições gerais sobre o JCRIM. Os juizados especiais civis e criminais, órgão da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e no território e pelos Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. O artigo 2º preconiza que o processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou transação. Porém, cabe a cada ente mencionado acima criar sua estrutura de juizados especiais, bem como estabelecer suas normas específicas de funcionamento, sempre compatibilizando-as com as normas gerais estabelecidas pela Lei 9.099 de 95. Nesse contexto, o Estado do Rio de Janeiro, através da Lei 2556 de 96, criou sua estrutura de juizados especiais, estabelecendo sua competência de modo de funcionamento amparado pelos artigos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que seguem o seguinte: artigo 151. São órgãos do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, os juízes de direito, o Tribunal do Júri e o Conselho de Justiça Militar. Os juizados especiais e suas turmas recursais. Parágrafo 1º. Em cada comarca existirá pelo menos um tribunal do júri, presidido por juízes de direito e composto de jurados nos termos da Lei Processual Penal. Os juizados de paz, sem função jurisdicional, integrarão a administração da justiça. E o artigo 158 compete privamente aos tribunais, por sua composição plena, eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre sua competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Os seus órgãos específicos, cabe organizar suas secretarias e serviços auxiliares, zelando pelo exercício da atividade correcional respectiva, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros de serviços que lhe forem imediatamente vinculados, autorizar permuta ou transferência a pedido de seus membros de uma para outra Câmara, prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos os dispostos no artigo 77, inciso 2º desta Constituição, os cargos de seus serviços auxiliares, exceto de confiança, assim definidos em lei. Artigo 167. Serão criados juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumaríssimo, permitido nas hipóteses previstas em lei a transação e julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Passando agora a uma análise mais específica, pode-se observar que, amparado no artigo 151, inciso 5º, combinado com o artigo 167 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como pelo artigo 1º da Lei 9.099 de 95, foi aprovada a Lei 2556 de 96, que institui no Estado o sistema de juizados especiais cíveis e criminais, conforme
descrito no artigo 1º. Fica criado, no âmbito do Poder Judiciário, o Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais para conciliação, julgamento e execução de penas de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo pelo Poder Judiciário. Parágrafo único ressarça: o processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Integram-se os juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais, os juizados especiais adjuntos cíveis, os juizados especiais adjuntos criminais, as turmas recursais cíveis e as turmas recursais criminais. O objetivo principal do trabalho ora apresentado é realizar um diagnóstico relativamente detalhado do papel do judiciário brasileiro, estrutura, competência e normas aplicáveis, enfatizando a estrutura dos juizados especiais cíveis e criminais. Buscou-se, a partir da contextualização dos juizados dentro de uma estrutura maior, Poder Judiciário brasileiro, fazer uma interação entre os papéis da norma federal e estadual na disciplina dessa estrutura. Nessa perspectiva, não se pode deixar de observar que, a partir da aprovação da referida lei, passamos a contar com uma estrutura autônoma de jurisdição, apartada da estrutura principal para fins de processamento e julgamento de processo, embora pertencente à estrutura da organização do Poder Judiciário do Estado, com competências para processar e julgar causas que não demandem um grande dispêndio de recursos e que necessitam de prestação jurisdicional mais célere, tendo uma vista de sua complexidade. Trata-se de um marco legal extremamente importante, justamente com a Lei Federal 9.099 de 95, para atender o princípio da razoável duração do processo, preconizado pelo artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que somente foi positivado no ordenamento constitucional brasileiro a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004.